Boa tarde a todos presentes. Boa tarde também aos nossos amigos da internet. Estamos iniciando mais uma reunião aqui, nossa Casa do Caminho. Sempre com aqueles recados básicos, né? Os trabalhos da casa são todos os dias, aberto ao público, com exceção das sextas-feiras, onde é feito um trabalho para os dependentes químicos, né? Principalmente os familiares, onde esses nossos irmãos que estão vivendo esse drama aí do mundo das drogas, né? Principalmente seus familiares, vêm pegar uma palavra amiga, né? Um aconselhamento aí com o pessoal. E os dias dos trabalhos são todos afixados na entrada do Centro Espírita e também no nosso site, no www.casadocaminhosantana.com.br. Tá? Então, isso daí é o recado quanto aos nossos horários. O atendimento também, né, ele se tem todos os dias, né? Sempre meia hora antes, quem tiver com algum problema, quiser passar no plantão, trocar uma palavra, falar sobre o seu problema, sempre tem alguém aí também para atender, tá ok? Na área social, nós estamos atendendo a 75 famílias atualmente, né? São famílias cadastradas, e eles recebem uma cesta básica todo o segundo sábado de cada mês. E no final do ano, inclusive é o que vai acontecer amanhã, né? Tem a festinha que a gente faz de Natal das crianças. Então nós aproveitamos aqui para agradecer imensamente quem colaborou com a gente, né? Na doação de roupinhas, brinquedos, cada um pega um nome de uma criança, né? E a gente faz a sacolinha de presente para eles. Então vai ser amanhã, ao meio-dia, a nossa festinha com essas crianças, das famílias cadastradas. Tá? E esse atendimento aí dessas famílias, né, com a cesta básica, ele ocorre no segundo sábado de cada mês. E ao mesmo tempo que nós agradecemos imensamente vocês, né, pela colaboração, esse mês, né, nós estamos com muita falta de arroz, óleo e café. Quem puder ajudar, a gente agradece bastante, né, que tem uma semana ainda para a gente distribuir as cestas, tá ok? Outro trabalho é o atendimento a fraternos moradores de rua, que a gente faz o nosso lanchinho aí todo sábado. Esse ocorre por volta das 18 horas, o pessoal sai daqui, né, mais ou menos. Também a gente agradece quem puder colaborar e quiser participar também, estamos sempre de portas abertas. Tá ok? Temos também o trabalho que ocorre no primeiro e terceiro domingo de cada mês, que é a orientação às mães gestantes, né? Então é um trabalho que é feito aí todo primeiro e terceiro, também para as famílias cadastradas, né? As mulheres que estão em período de gestação, elas recebem toda uma orientação também. E também tem uma orientação jurídica, no dia que eles vão pegar a cesta básica, né, também existe uma orientação jurídica que é dada para essas famílias também. Quando tiver algum tipo de problema, tal, para resolver, sempre tem algum advogado aí da equipe para orientá-los. Tá ok? Então são esses recados, né? Nós também temos a nossa livraria, quem quiser visitá-la e puder comprar algum livro, também estamos agradecendo bastante. Aí que nós estamos fazendo uma mega oferta aí de preço de Natal, né? Então a gente está sempre falando, quem quiser dar livros aí agora na época do Natal, estamos agradecendo quem puder colaborar também com a casa. Tá ok? Então basicamente são esses recados, né? Então vamos começar a nossa reunião, onde deve ser a nossa preocupação realmente, nosso lado espiritual. Então vamos nos preparando, elevando nossos pensamentos, pedindo primeiramente licença ao Pai para iniciarmos esses trabalhos, pois é Ele que concede tudo. Mas antes de qualquer pedido, nós temos que agradecer. Agradecer por estarmos vivendo essa reencarnação, agradecer por estarmos aqui com vontade de estudar, de ouvir tudo que vai nos ser nos dito, do texto de estudo dessa tarde, e agradecer sempre, principalmente pela oportunidade, né, dessa reencarnação. Então, com esses pensamentos, mentalizando sempre pensamentos positivos, de paz, de amor, nós vamos nos envolvendo
e recebendo também Jesus, o Mestre, que está sempre no meio de nós, esse Espírito, o mais elevado que teve entre nós, que veio nos dar exemplos, veio nos mostrar o caminho da luz, da verdade. E foi Ele mesmo que disse, quando um ou mais estiver em oração, no meu nome eu estarei entre vós. Então temos a certeza que Jesus está no meio de nós. E também essa espiritualidade da casa, esses espíritos amigos que sempre estão nos envolvendo, nos ensinando, nos instruindo e nos intuindo para a prática do amor e da caridade. Também vamos pedindo a intercessão de Maria Santíssima, que ela clareie nossos pensamentos, nossas ideias, para que haja entendimento de tudo que vai ser dito, pois sabemos que é uma das alavancas da qual conseguimos evoluir, o estudo. E a segunda alavanca é a prática desse estudo, quando colocamos no nosso dia a dia, no nosso viver, a prática da caridade. Então, esses próximos minutos são muito importantes para nós. São minutos que dedicamos ao estudo, a ouvir atentamente aquilo que vai ser ministrado, para sairmos daqui melhores do que entramos, para sairmos daqui com mais vontade de continuar esse estudo em nossos lares, em nossa semana, para cada vez evoluirmos mais. Então nós agradecemos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e a todos os Espíritos e a Maria Santíssima por essa oportunidade, e que nós consigamos ter bom entendimento e que realmente saiamos daqui melhor do que entramos. Que assim seja, graças a Deus. O tema de hoje, ele é do livro Encontro de Paz, é o item 12, é pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo Chico, né? O livro é Resgate e Renovação. Eu convido o Miguel para falar para a gente sobre esse tema. Resgatar? Não, renovação. Renovar, resgatar e renovar, isso é bom. Boa tarde a todos, nossos irmãos presentes, que estão assistindo pela internet também. Ao vivo, sim. É ao vivo. Resgate e renovação. Gente, o resgate até a gente já começa a ficar assustado, né? Renovação é tudo de bom, né? Quem não gosta não gostaria. Mas sem um trabalho interior, não tem resgate, não tem renovação, não. A reencarnação, primeiro de tudo, nós temos que tomar consciência de que nós não somos um corpo. Nós somos uma alma tendo uma experiência corporal. A nossa natureza, essência, é espiritual. Não é física. Nós estamos vivendo experiências físicas. E a função da reencarnação é a nossa melhora espiritual, nossa evolução. É como se a gente estivesse numa escola, né? Cada um de nós já estudou, onde nós aprendemos as lições, né? Ninguém é cobrado por aquilo que não aprendeu, tá? Aprendemos as lições, depois, chega num determinado momento, a professora fala, agora nós vamos fazer a prova sobre o tema que nós aprendemos. E assim é na vida. Assim é a nossa existência. A vida na Terra é como se nós estivéssemos matriculados num curso. A nossa existência é um curso, onde todos nós vamos vivendo lições e aprendendo e crescendo e atingindo maturidade espiritual. Porque, por enquanto, na Terra, a maioria de nós pode não se ver assim, mas nós somos espíritos infantis, em termos de evolução, e ainda não atingimos o pleno estágio humano da alma. Nós estamos vivendo a experiência na humanidade, né, em corpos físicos, como seres humanos. Essa experiência como seres humanos que nós estamos vivendo
é uma experiência que ainda vai exigir de nós muito esforço para nós atingirmos o pleno estágio humano. E outra questão fundamental, antes de nós entrarmos aqui, nós, ao longo de muito tempo, muito estudo, nós chegamos à conclusão simples. Muita gente fala, perdoa. Ah, não sou Jesus. Né? Sempre a gente usa a desculpa de não ser Jesus, de não ser Chico Xavier, de não ser Francisco de Assis, de não ser Madre Teresa. Gente, o que Jesus ensinou e vivenciou é possível ao ser humano. Ele não colocou para nós, por exemplo, olha, vocês saiam por aí e vão construindo os planetas para as pessoas. Ele falou coisas simples, como, por exemplo, o que é possível para nós. Ele não pediu o impossível para os humanos por enquanto. O impossível é aquilo que será possível um dia para nós, né? Ele sabia, por isso que ele disse, olha, vocês mesmos poderão fazer coisas ainda melhores do que eu. Mas, por enquanto, perdoa, ama, aprende, né? Pratica o bem, faz a caridade. Só assim a alma consegue ascender, alcançar o reino dos céus. Quer dizer, ele deu o remédio certo na hora certa, né? Pra gente. Então, muita gente, nós já não podemos mais, a partir de agora, usar a desculpa de que não somos Jesus. Né? Nós não podemos mais. Né? Porque o que ele colocou são coisas possíveis para o nosso estágio evolutivo. Ele não falou, Marte, vai construir um planeta ali, né? Se bem que logo, logo nós vamos colonizar Marte, né? E aí nós vamos levar coisas daqui, o planeta provavelmente terá uma civilização humana lá. Mas ele pediu as coisas simples, né? E o segredo de tudo, a lei de amor é universal. Essa é a chave da nossa evolução, né? É através do amor que nós evoluímos. É através do amor que nós nos transformamos, nos tornamos seres. É tão forte aquilo que é como se fosse um ressurgir, um renascer, que o amor consegue realizar conosco. Antes da lei da reencarnação, né, antes de entrarmos na reencarnação, lei do renascimento, a gente começa a pensar que a nossa vida, primeiro, ela não é igual para todo mundo. Né? Cada um de nós está num determinado estágio evolutivo, espiritual, cada um de nós está situado aonde necessita aprender as lições, aonde necessita aprender a conviver, inclusive, com aqueles que não são adversos, que pensam diferente que nós. E, ao mesmo tempo, também reencontraremos nessa existência afetos e desafetos. E Emmanuel coloca que muitas vezes no mesmo lar, né? Ou até na mesma família. E aí? Nós temos que aprender a perdoar, a conviver, a nos libertarmos de laços que são ruins e a criarmos laços de amor. Emmanuel coloca uma coisa interessante que muita gente hoje pode estar vivendo. Ele fala sobre a tranquilidade por fora e a angústia por dentro. Pois bem, olhando para cada um de nós, se olhando no espelho, né, podem se encontrar de repente nessa condição. Geralmente a gente não olha muito para a gente olha para os outros, né? Mas a gente tem que começar a aprender a olhar para a gente. Né? De vez em quando a gente pode se postar no espelho e falar, o que eu estou vendo por dentro, não por fora. Né? Esse espelho interior vai refletir aquilo que nós estamos pensando ou sentindo. Nossas palavras sempre vão revelar o que nós pensamos e o que nós sentimos, e nossas condutas também. O comportamento é reflexo do nosso pensamento e sentimento. E aí ele fala, às vezes nós vamos, né, desfrutar momentos tranquilos que para nós, graças a Deus, aqui todos nós podemos aí levantar as mãos para os céus e agradecer. Num mundo de provas e expiações, a nossa existência na Terra é mais de provas e testes do que expiações. Há pessoas passando por expiações, né? Reencarnações de expiações são até... A pessoa está totalmente, fisicamente dependente de outros. Mas reencarnações de provas, como a nossa, graças a Deus.
já tem que agradecer, né? Se nós tivermos alguma coisa a espiar, vai ser lá no finzinho, né? Daqui a uns 100 anos, né, Márcio? Lá no finzinho da vida, alguma coisinha, só para liberar e retornar ao mundo espiritual. Então a nossa existência é maravilhosa, a tua vida é maravilhosa. Agradeça a Deus. Exatamente aí, nós vamos ter, às vezes, testemunhos de apreço na nossa convivência e testemunhos até adversos, né? Coisas, pessoas falando para nós ofensas, né? Tentando te roubar a paciência. E nós temos que compreender que no seu ambiente do lar, ou no seu ambiente do trabalho ou familiar, onde quer que você esteja, até na instituição espírita, você é convidado a ser aprendiz do amor e das virtudes que o amor gera em nós. Uma delas é a paciência e a compreensão. Nós precisamos aprender a amar-nos reciprocamente, como filhos de Deus. Quando você se ama, primeiramente, você olha o outro com amor. É preciso que você tenha esse sentimento por você. E nesse sentido, a receita de Jesus é amar ao próximo como a si mesmo. Não é mais o próximo menos você, não é mais você menos o próximo. É igual. Aprenda a dosar, o equilíbrio está aí. Ou seja, temos equilíbrio nesse amor, né? Porque amando a si mesmo, você vai começar a querer ser feliz, você vai se impulsionar, procurar se melhorar, evoluir espiritualmente. Isso é um amor a si mesmo, né? Você vai procurar evitar conflitos e confrontos, entrar em sintonias vibratórias de pessoas que estão querendo que você perca o equilíbrio. Tudo isso você aprende com amor a si mesmo. Né? Você passa a querer bem, a ter só bons sentimentos. O cultivo dos bons pensamentos e bons sentimentos é que nos fazem evoluir. Nesse sentido, às vezes, né, Emmanuel coloca aqui, em outras encarnações, a gente não sabe, hoje estamos aqui fazendo uma palestra falando sobre Jesus, né, que maravilha, mas nós não sabemos do passado, onde vocês mesmos estão sentados, né, e nós aqui planejando coisas ruins, né, e o orador no microfone, o orador que está falando no microfone, né, incentivando-os a fazer coisas ruins. A gente não sabe o nosso, né? A gente fala que orador é tudo. Nossa, orador aprendeu? Não, orador é alguém que está ali também resgatando, né? E como a gente resgata? A gente pode optar, né, pela reparação, né? Isso é importante. E através do amor nós começamos a resgatar nossos erros do passado através do amor. É importante que vai haver uma coisa, um verbo interessante, chama reparar. Aí nós estamos reparando aquilo que nós erramos. Essa é a oportunidade, essa é a lei, essa é a justiça divina, essa é a justiça com amor. Mas muitas pessoas são renitentes e não aceitam mudar para melhor. Onde a expiação vem como uma reencarnação inteira, né, Márcia? É interessante. Nós estamos vendo que o Chico, né, teve um sobrinho. Uma das irmãs do Chico teve um bebê totalmente deformado, né? Não tinha braço, não tinha perna, não conseguia engolir comida, hein? Ele não tinha como engolir, tinha que ser, né? O menino viveu 11 anos nas mãos do Chico, porque ela ficou totalmente louca quando viu a criança, se assustou e foi internada com... E ele cuidou da criança. E o Chico começou a amar, né? Você começa a cuidar da criança e começa a amar como um filho, né? O Chico, cuidando desse menino, ele percebia que o menino era totalmente dependente. Então, quando ele tinha que fazer as tarefas, ele deixava sempre alguém com o menino, né? Alimentação, você tinha que fazer uma bolota de comida e enfiar pela garganta, porque ele também não tinha esse movimento. E o Emmanuel falou para ele, esse menino vai desencarnar? Ele falou, não tão já, né? Tanto que viveu 12 anos. Ele falou, não, quando ele começar a crescer o pulmão, aí ele vai ter problemas de saúde, aí ele vai desencarnar. Então o Chico se acostumou com aquele hábito, né, de cuidar do menino.
Quando deu 12 anos exatamente, com efeito, o menino pegou uma gripe, a gripe virou pneumonia e veio a desencarnar. Quando ele estava desencarnado lá, o Chico chegou o Emmanuel chegou pro Chico e falou: olha, graças a Deus, ele conseguiu resgatar. Isso é uma reencarnação expiatória. Você está totalmente dependente das pessoas à sua volta e resgata no corpo. O espírito está ali, ele está sabendo, está ciente do que está acontecendo, né? Mas fica limitado. Essa questão de muitas vezes termos uma reencarnação dependente é geralmente escolha nossa. Mas o espírito está ali, está sabendo. E Emmanuel avisou que ele conseguiu resgatar os débitos, ou seja, expiar. E Emmanuel falou em expiação. Nossa, viver é uma arte. Conviver é outra arte importante. É a arte de nós descobrirmos nossos sentimentos, a nossa capacidade de amar. O amor não tem limites. A gente não pode limitar o amor a determinadas pessoas e a determinados limites. Nós temos que começar a crescer em amor e olharmos todos com amor, em sentirmos que realmente somos irmãos. Olhar, ainda não atingimos isso, né? Mas vamos atingir. Nos olharmos como irmãos. Eu tenho que olhar para vocês como irmãos e vocês têm que olhar para mim como um irmão, né? Que ainda não conseguimos. No plano de regeneração será assim, né? Essa luta, ela tem esse olhar, né? Com esse sentimento, ele vem de dentro. Então, o trabalho nosso maior resgate é resgatarmos, né, dentro de nós, né, o amor que está aqui, resgatar o amor que está dentro de nós, em detrimento do orgulho e do egoísmo. Esse é o maior resgate que nós temos que fazer. Só o amor nos transforma. Muita gente fala, se não evoluir pelo amor, evoluir pela dor. Isso não existe, evoluir pela dor. Se não vai pelo amor, quer dizer, o que acontece? A dor, ela surge para nos encaminhar para uma mudança. Aí a gente começa a procurar uma casa espírita, né? Ou uma religião, ou um caminho, né? Ou um terapeuta. Doeu, a gente corre atrás de buscar a cura. A dor, ela te direciona para um caminho. Se você abraçar, aí você começa a mudar. E o amor em você é que vai transformando, evoluindo. Então, o termo, se vai pelo amor, ou se você vai pelo amor ou pela dor, é correto. Mas evoluir pela dor não é. Evoluir pelo amor, sempre. Tá? E o amor é o que você é. Por isso que os sábios dizem, conhece-te a ti mesmo. O que você é, pura luz, amor. Está dentro de você um amor. Mas nós somos criados simples e ignorantes, né? Ignorantes no sentido de desconhecimento. E vamos nos tornar simples e sábios. E o caminho é o desabrochar do amor, é o entender o amor, é despertar você mesmo. É você permitir-se ser você mesmo. Todas as vezes que nós cometemos uma coisa que a nossa consciência acusa, nós aí sentimos. Mas é através do amor que nós conseguimos fazer o melhor. Toda vez que você tem um bom pensamento, não se esqueça que tem amor nele. Há o amor que banhou, que impulsionou, que incentivou. E é você mesmo. Se nós nos conhecermos, nós vamos descobrir que somos amor. Que nós podemos realizar mais. E que todas as vezes que nós fazemos alguma coisa que ajuda alguém, a gente já tem uma sensação boa. É aquele amor em nós que começa a mostrar, olha, realmente. E muita gente acredita que a vida é isso, vai e vem, um corre-corre, e é céu e inferno. E não é assim. Tudo está dentro de nós. É o amor que vai nos levar ao reino dos céus. Tanto que Jesus disse, o reino dos céus está dentro de vós. Por isso, Emmanuel nos convida a esquecermos ciladas, injúrias. Quem te prejudicou é passado. Quem vive de passado é museu. Viver fora do tempo só traz infelicidade. É guardar mágoa por aquilo que já foi. Viver preocupado com o futuro também
não interessa, porque o futuro ainda não chegou. E quando chegar, ele será presente. Viver o presente é a maneira de ser feliz. Por isso que Jesus falou, enterra seus mortos, deixa o seu passado, que está morto na sua vida, é o teu passado, não tem como mudar. Hoje é o momento de você realizar o bem, hoje é o momento de começar a mudar, despertar o amor. E Emmanuel nos convida exatamente que o amor em nós, ele é uma força, ele nos convida, impulsiona o pensamento a realizar o bem. Nós somos convocados todos os dias, todas as pessoas que chegam a você são oportunidades. Graças a Deus nós temos pessoas que precisam de um benefício, ainda que seja material, mas nós entendemos que esse benefício material, né, na realidade ele não é só material, ele é um benefício espiritual, porque nós também estamos tendo a oportunidade de levar amor, de compartilhar amor na mão que estende a cesta básica, né, no sorriso, né, no sorriso da criança quando recebe o presente, né, aquele olhar brilhante que a gente nunca esquece, né, quando a criança recebe o presente, seja uma bola, seja uma boneca, aquele olhar que a gente sabe que está ali também, nos devolvendo em amor e gratidão, porque a gente compartilha amor nesse momento dessa confraternização do Natal. Pois é, aí ele fala que o amor não vai nos levar à fonte viva, o amor é a fonte viva da compaixão, e ele dissipa, né, até a nossa revolta, a nuvem do mal, ele chama aqui, que é tudo aquilo que nossos pensamentos e sentimentos vão gerando se nós não desenvolvemos o amor. E aí ele chama educandário da reencarnação, que é a trilha do acesso a teu próprio ajustamento com a vida. Amando, entendendo e servindo sempre. Se alguém não te compreende, ame e abençoa. Olha só. Se alguém te injuria, olha, abençoa e ama ainda. Seja qual seja o problema, nunca lhes conferirás solução justa, se não te dispuseres a amar e abençoar. Onde estiveres, ame e abençoa sem restrições, ante a consciência tranquila, e conquistarás sem delongas o domínio do bem que vence o mal e a vitória sobre si mesmo, sobre o seu orgulho. Porque o que nós temos de ruim é o orgulho ferido, né? A gente fala, amava tanto, de repente ela me deixou, né? O que nós temos aí não é amor, né? Houve uma separação. Se o amor verdadeiro, ele une, não adianta. Ele faz com que... Na realidade, foi o orgulho ferido da rejeição, né? Essa é a questão. A gente confunde muito, por isso que nós estamos aprendendo a amar. A nossa história é aprender a amar. Essa é a grande lição que nós temos que realizar em nós. E no aprendizado do amor, nós temos que entender que nós temos que passar por essas provas. Não necessariamente nós precisamos sofrer. Porque o amor te imuniza de muitas coisas que você levava como graves, né? Se preocupava tanto, e mergulhava naquela mágoa, naquele rancor e naquele ódio, e o amor te libertou disso. Você vai viver muito mais feliz. A sua vida será longa, né? Porque quem alimenta mágoa, rancor, ressentimento e ódio, pode ter certeza que circulação, porque o corpo padece. O corpo padece se a alma não cresce. É verdadeiro esse ditado. Você vai ter problema, você vai começar a tomar um comprimidinho para controlar a pressão, dali a pouco aqui e ali, a pressão sobe, exagera. Quer dizer, a pessoa não consegue nem ter saúde. A saúde, ela tem a ver com a nossa alma. Só a saúde completa, verdadeira, ela tem a ver com a nossa alma. E nós temos que aprender a amar para que todas as células do nosso corpo sintam esse amor. E automaticamente elas se curem. É impressionante. Por quê? Porque em todo o processo de cura do corpo e espiritual, da alma, é o amor que está lá como um remédio santificado, divino, e que nós temos em nosso coração e que vem da fonte divina, que é Deus, sem parar, intermitente, cai sobre nós, se derrama como uma cascata que não escolhe ninguém, está à nossa disposição. E através do amor nós conseguiremos vencer, reparar,
Porque justiça divina com amor é reparação, né? Não é nossa justiça ainda da terra, que ainda é vingança, é justiça de reparação. E todos nós vamos alcançar essa mudança interior e transformar o mundo também aqui, porque a nossa humanidade vai passar a ser de regeneração. Predominância do bem sobre o mal. Seremos mais felizes, todos nós. E com esse desejo, acho que já, né? Está na hora. Quem quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, ou tirar alguma dúvida. Primeiramente, agradecer a você. Obrigado. Pelas palavras. Então, agora é o momento de participação. Quem quiser participar. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho. A era da regeneração é para 2060. Não, eu respondo. A era da regeneração só vai acontecer quando nós mudarmos. Isso depende de nós. Não tem uma data prevista. Não tem uma data prevista. E vou dizer mais, né? Quando Jesus falou sobre coisas que iam acontecer, que todo mundo achou que era o fim do mundo, depois ele virou e falou, né? Quanto à época, nem o filho, que era ele, nem os anjos do céu sabiam, só Deus. Essa época. Mas ele sabia que, por quê? Porque isso depende de nós, depende de mim, de vocês, todos nós. Exatamente. Porque é a humanidade que vai ser de regeneração. É os espíritos que vão aqui habitar, que vão ser os espíritos que têm a sintonia de um plano de regeneração, ou seja, a predominância do bem sobre o mal. Então depende de cada um de nós. A data pode prolongar um pouco, né? Mas chega uma hora que ninguém pode deter a marcha do progresso, né? Mas pode ir mais longe ou pode ser antes, vai depender da humanidade. É evidente, né, a transformação que o ser humano está sofrendo. Tá. Hoje é evidente. Tá aí a amostra para todo mundo, não tem como a gente fugir disso. Que é tanto na parte, principalmente na parte até moral mesmo. Uhum. A gente vê muita coisa ruim acontecendo. Verdade, mas evolui também bastante. a gente também vê muita coisa boa. É que o mal ele fica quietinho. Quer dizer, o bem fica quietinho, né? E o mal acaba se sobressaindo. Mas a gente vê muita coisa boa acontecendo. Né? Então essa transformação para a regeneração está acontecendo paulatinamente. Então, depende de nós. Depende de nós. Tem uma data fixada. Não é que vai ser dia 1º de março de 2060. Eles querem que o mundo fixar uma data, não dá. Então, só um minutinho. Pera. Essa era terá muitas guerras no mundo inteiro. Hoje em dia não, né? Guerra mundial. Depende de nós. Depende de nós, sempre vai se depender de nós. Depende de nós. Depende de nós. Não tem como você prever. A guerra surge, tem aí seres que a gente vê que, né? Ainda praticam a bestialidade, né? Que são voltados, que não se preocupam e acham que estão fazendo um favor a Deus, né? E outros que abominam. Mas a resposta do outro lado ainda é igual, né? Ainda é com violência também, né? Quando isso não for assim, quando as pessoas se sentarem para conversar e entenderem que a vida é uma bênção importante de Deus e que nós devemos preservá-la, aí vai mudar. Quando o entendimento das pessoas mudar. E nós sabemos muito bem que não tem nada a ver com a religião muçulmana, né? Que simplesmente usam a religião como algum escopo para alguma coisa, mas eles têm lá a sua própria cultura de filosofia e realmente estão fazendo sofrimento também, estão trazendo sofrimento também para os muçulmanos, que são pessoas que buscam praticar o bem e a caridade e conviver com as outras religiões. Só pegando um gancho na primeira questão da nossa irmã, na época de Kardec, lá 1860 já alguma coisa, já se comentava sobre a transição planetária. Ou seja, os espíritos já estavam alertando. E já estava acontecendo. Essa transição, são diversas mudanças que ocorrerão no globo, ou seja, no planeta, fisicamente falando, e também na humanidade, ou seja, em nós. Então, mas essa transformação moral, ou seja, os espíritos habitando aqui na Terra, como espíritos já bons, né? Ou seja, a humanidade muito mais para o bem do que para o mal, realmente ainda está um pouquinho distante, né? Mas a cada progresso que nós individualmente fazemos, já vamos quando preparando. retornarmos, né,
morrendo, depois retornando à Terra, nós vamos melhorando o contingente humano para o bem, né? E aqueles que ainda se mantêm no mal ou na falta de conhecimento das leis divinas, ou ainda totalmente voltados às paixões mais ruins, né? Esses ainda serão deixados em outros planetas para que eles possam também dar sua contribuição dentro do conhecimento da inteligência que já possuem, né? Mas moralmente, como criaturas virtuosas, está um pouquinho distante, né? Mas vamos lá, né? A gente tem que acreditar. Se nós não fizermos nada, falar, ninguém tá caminhando, eu vou ficar parado. Aí não anda mesmo. Não anda mesmo. Tem que começar, porque a renovação interior é uma coisa que só você pode fazer. Seu marido não pode fazer, seu irmão não pode fazer, seu pai não pode fazer. Só você. Porque é uma introspecção, é você com você. Falando com aquela criatura que você sabe que está aí dentro de você, é você. É assim, é uma coisa interessante. É um olhar interior, é procurar ser melhor, né? Ver aonde está errando, sem se julgar, sem se condenar, e buscar não errar mais e olhar o mundo de uma forma diferente. Essa é o conflito interior nosso. Bem moral. É isso mesmo. É um conflito interior. O momento é nós nos esforçarmos para nos melhorar. Então, diante do que foi colocado aqui para nós, dando continuidade agora ao nosso trabalho, eu convido novamente vocês a cerrarem os olhos e vamos dar início às nossas vibrações. Então, com os pensamentos elevados, emanando sentimentos de amor, de paz e de harmonia, vamos vibrar intensamente por todos os irmãos necessitados, seja do corpo ou da alma. Vamos vibrar por aqueles irmãos acamados, com dores, aqueles irmãos também que se degradaram, desrespeitaram as leis divinas e humanas, que hoje vivem aprisionados, para que também receba essa vibração de amor e repense nos atos cometidos. Vamos vibrar intensamente por esse planeta tão belo que nos acolhe, para que continue sempre nessa evolução e para que todos aqueles que habitam também esse planeta consigam, através da renovação, essa evolução planetária. Vamos vibrar também para os dirigentes das nações, para que haja amor, respeito e honestidade nas decisões tomadas. Principalmente para que nós possamos, todos habitantes desse planeta, vivermos em paz uns com os outros. Vamos vibrar para que cada vez mais aumente as casas de orações, aqueles que propagam o Evangelho do Cristo, o Evangelho do amor. E uma vibração especial para essa casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, a Casa do Caminho de Santana. Vamos vibrar por aqueles que trabalham em prol da caridade, da fraternidade e do amor. Vibrando também por aqueles que não têm tanta simpatia para conosco, chegando até a ser aversos à nossa pessoa. Esse sim é a principal vibração, para que nós consigamos mudar essa opinião, principalmente nos mudando, né?
para que esse irmão também possa nos ver, nos enxergar de outra maneira, através dos exemplos que possamos passar no nosso dia a dia, no nosso viver. É muito importante nos reconciliarmos sempre com todos os irmãos. Essa é a verdadeira prática do amor. Vamos vibrar para os nossos lares, nossos familiares, locais de trabalho e por todos os lugares que vamos frequentar. E pedindo licença ao plano espiritual para vibrarmos por nós mesmos, para que nós consigamos nos manter firmes nos propósitos dessa mudança, dessa reforma, para que nós consigamos continuar com a disciplina do amor verdadeiro dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, por essa tarde de estudo, de aprendizado, agradecendo a saúde que temos e, ao mesmo tempo, pedindo proteção para retornarmos aos nossos lares e, na próxima semana, aqui voltarmos para dar continuidade a esse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado aos amigos da internet e aos presentes também. E agora, aos presentes, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho com a aplicação dos passes. Muito obrigado e até a semana que vem.